Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Augusto, sou professor de matemática e física e aqui neste canal você encontrará aulas a respeito desses dois assuntos, beleza? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre um conceito muito importante, né, que os alunos irão usar para o resto da vida, que é o conceito de números negativos, entender o que são os números negativos, quando a gente usa os números negativos e aprender a fazer operações matemáticas com eles, beleza? Uma aula muito importante para a sua vida. Você não vai usar ele só na escola, usar esse conceito só na escola, você vai usar ele para a sua vida inteira. Então é muito importante você entender bem esse conceito, praticar bastante, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Bora lá? Pessoal, vamos lá. Para a gente começar a aula de hoje, nós precisamos lembrar, definir os conjuntos dos números inteiros, tá bom? Mas para isso, a gente precisa definir o conjunto dos números naturais. Pessoal, o que são o conjunto dos números naturais? O que é um número natural? O próprio nome já diz, um número natural é aquele que a gente lembra naturalmente. Que número que você lembra naturalmente? Um, dois, três, quatro, não é isso? Pessoal, e assim por diante. O número inteiro, então, perdão, o número natural é aquele número que a gente consegue contabilizar alguma coisa. Por exemplo, dentro desse meu quarto, eu tenho um microfone, tenho um computador, tenho uma cadeira, uma mesa. Dentro da sua sala de aula você tem 20 alunos, 30 alunos, 15 alunos. São números que nós lembramos naturalmente, números que nós conseguimos contabilizar alguma coisa, beleza? Mas uma coisa que você não pode esquecer, pessoal, é o do número zero, tá bom? O número zero, ele faz parte do conjunto dos números naturais, tá bom? Eu sei que parece estranho porque o zero não contabiliza nada, mas o zero é muito importante para o nosso sistema de numeração que nós utilizamos principalmente aqui no Ocidente, que é o sistema decimal, que vem de 10, base 10, né? E para eu formar o algarismo 10, né, o número 10, eu preciso do algarismo zero, né? Então, o zero ele é muito importante. Eu sei que ele não contabiliza nada, mas o zero faz parte dos números naturais, beleza? Então, lembra, números naturais, aqueles que eu consigo contabilizar alguma coisa. Mas não esquece, anota no seu caderno que o número zero, ele faz parte do conjunto dos números naturais, beleza? Beleza, professor. E quem são o conjunto dos números inteiros, né? Só para falar um pouquinho aqui da notação, né? Um conjunto numérico, já tem aula sobre isso aqui no canal, ele sempre é definido, sempre é representado por uma letra maiúscula, beleza? Então, a letra que simboliza os números naturais, que representa os números naturais, é a letra N maiúscula. E os elementos de um conjunto sempre estão aqui entre chaves, tá? Então, o conjunto dos números naturais, ele é definido, né? Ele tem como elementos o zero e assim até o infinito. Lembrando que são números que nós conseguimos contabilizar alguma coisa. Beleza, professor. E os números inteiros? Bom, os números inteiros são representados pela letra Z, tá? Lembra de inteiros, números inteiros, beleza? E quem são os números inteiros, pessoal? São os números naturais, mas eles espelhados com um sinal de negativo, com um sinal menos antes do número aqui. A gente está acostumado a usar esse símbolozinho aqui, né? Esse tracinho aqui para simbolizar uma subtração, né? Que indica falta, né? Olha isso, falta, preciso de alguma coisa, não é isso? A subtração, tiro alguma coisa. Essa é a ideia de subtração. Os números negativos, né? Então, já entrando no assunto, simbolizam exatamente isso, a falta de alguma coisa, uma dívida, né? Alguma coisa que eu estou precisando, alguma coisa que eu estou devendo, tá? Os números negativos, inclusive, eles foram adotados por conta dos bancos, né? À medida que as pessoas foram começando a acumular dinheiro, elas foram precisando guardar, né, em algum lugar, e aí o banco precisava contabilizar de alguma forma o dinheiro que a pessoa tirava do banco, por exemplo, né? Então, você já deve ter ouvido falar na palavra débito. O que é o débito? Eu estou tirando do meu montante algum valor. Não é isso que a gente passa no débito do nosso cartão ali? Então, lembra que números negativos sempre é retirar, estou devendo, estou precisando de algo, né? Retirada, débito, estou devendo. Isso que simboliza o número negativo. A falta de alguma coisa, beleza? Então, pessoal, o que são os números inteiros? O conjunto dos números inteiros ele é definido por os números naturais, eles vão fazer parte dos números inteiros também, mas eles espelhados na parte negativa, com o símbolo de negativo. Então, ao invés de começar do zero, ele vai começar lá, por exemplo, do menos infinito, certo? Ele vem lá e a gente representa esses pontinhos aqui como vindo do infinito. Então, aqui se eu tenho 4, tem que ter um menos 4, menos 3, menos 2, menos um. Depois vem o zero. Um, dois, três, quatro, e assim por diante. Repare que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? Isso aqui é um assunto mais para ensino médio, né? Contido, não contido, é a teoria dos conjuntos, mas é importante você saber já, poxa, eu sei que os números naturais estão aqui dentro do conjunto dos números inteiros também, beleza? Então lembra, o que é um número negativo? É um número que simboliza a falta de alguma coisa, a retirada de alguma coisa, uma dívida, né? Quando o banco te empresta dinheiro, por exemplo, né?
você está com um débito no banco, você está com uma dívida no banco, né? Se você abre, espero que ninguém precise passar por essa experiência, mas às vezes você está apertado, precisa pegar um dinheiro emprestado. Se você abrir lá a sua conta do banco, ela vai estar com um símbolo negativo. O que significa aquele símbolo negativo? Que você está devendo alguma coisa, certo? Então, os números negativos eles foram empregados para simbolizar a falta de alguma coisa, a dívida, tá? O débito. Grava essas palavras que vão te ajudar muito, tá? Inclusive, para trabalhar com números inteiros, para trabalhar com números negativos, eu utilizo muito, os professores utilizam muito, você vai associar muito fácil se você pensar no seu dinheiro, beleza? Então, quando a gente começar a pensar nas operações com os números negativos, eu vou falar bastante de dinheiro aqui, beleza? Que você tem certeza que você vai pegar muito rápido quando você pensar no dinheiro, beleza? Mas antes disso, nós precisamos definir a relação de ordem, né? Que número que é maior, que número que é menor, como que eu penso na relação de ordem, tá? De maior ou menor com os números negativos, beleza? Para isso, nós vamos utilizar um recurso muito legal, né? Que é o conjunto da reta numérica, beleza? Vou colocar a reta numérica aqui na tela para a gente fazer alguns exemplos, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, esse é um exemplo de uma reta numérica, tá bom? Lembra que os números continuam, tá? Eles vêm lá do menos infinito e vão até o mais infinito. Mas eu coloquei aqui do menos 3 ao 3 para a gente começar a aprender a lidar com isso, tá bom, pessoal? Então, olha lá. Pessoal, a gente precisa lembrar de uma coisa, tá? Que a reta numérica, ela tem uma orientação decrescente da esquerda para a direita. Como assim decrescente? Os números menores começam da esquerda e vão aumentando quanto mais à direita eles estiverem, tá bom? Então aqui, ó, eles vão aumentando. Vou até colocar aqui, ó, aumentando. Tudo bem? Então, pessoal, vamos ver se a gente entendeu, ó. A gente sabe que, obviamente, o número 2 ele é maior que o número um, não é? Então a gente sabe que o número 2 ele é maior que o número um. Opa, lembra desse símbolozinho aqui, ó? Maior ou menor? Pessoal, lembra o seguinte, tá? Para você simbolizar maior ou menor, o número maior sempre estará aqui no meio dessa boquinha, da boquinha aberta, tá bom? Então o número maior sempre estará aqui, nessa posição. E o número menor nessa posição aqui, tudo bem? Número maior nessa posição, número menor nessa posição. Eu gravei assim, tá? Eu acho que é o mais fácil do aluno aprender é pensar na boquinha aberta. Quem está no meio da boquinha aberta? O número maior. Outros professores também costumam colocar uma barrinha aqui, né? E aí lembra alguns números. Que número lembra esse tracinho com esse tracinho aqui? O número 7. Esse símbolo com esse tracinho aqui, o número 7. O número 7 é maior que o número 4. Tá vendo aqui que forma o número 4? Então é uma outra forma de você saber qual é maior e qual é menor, beleza? Mas lembra, o número maior está dentro da boquinha, beleza? Então, ó, pessoal, a gente sabe que o 2 é maior do que o 1, a gente sabe que o 3 é maior do que o 2, beleza? A gente sabe que o 4 é maior do que o 3, e assim vai, beleza? Consequentemente, o 4 é maior do que o 1, e assim vai. O problema começa, né, que os alunos começam a confundir, não que seja um problema, são nos números negativos, pessoal. Então, ó, vamos lembrar que vai aumentando da esquerda para a direita. Então, quem é maior, o menos um ou o menos 2? Quem é maior, o menos um ou o menos 2? Raciocina um pouquinho. Qual que é? Muito bem, é isso aí. É o número menos um. Ele é maior que o número menos 2. Por quê? Ele está à esquerda, né, na minha reta numérica do menos um. Lembra que eu falei que eu vou utilizar muitos exemplos do dinheiro? Então, ó, a gente sabe que número negativo indica dívida, indica falta, né, indica débito. O que, que é melhor? Eu dever menos R$ 2 ou menos R$ 1? É melhor eu dever menos R$ 1. É uma dívida menor, né? Então, o número menos um, ele é maior que o menos 2, beleza? A dívida de menos 2 é maior que a dívida de menos um, beleza? Deu para entender essa relação? Então, qual número é maior? Sempre o que está à direita, beleza? Sempre o que está à direita. Portanto, ó, o menos 2 é maior que o menos 3. O menos 3 é maior que o menos 4. E assim vai, pessoal. Vamos exemplo. Que número é maior aqui, ó? Menos 75 ou menos 35? Que número que é maior? O aluno está acostumado, até agora nós estamos acostumados ao quê? A pensar, bom, o 35 é muito maior, o 75 é muito maior que o 35. Mas, gente, ó, o menos 75, ó, vamos esboçar uma reta numérica aqui, o menos 75 está aqui, certo? Vai subindo, né? Vai para a direita. Quanto mais à direita, ó, ele vai diminuindo, não é isso? Ele vai diminuindo o número negativo, ele vai diminuindo. Olha o exemplo aqui, ó. Menos 3 diminuiu para menos 2. Então aqui estaria o menos 74. E assim vai. Vamos pensar que o menos 35 está aqui. Ele está à esquerda da minha reta numérica, né? Ele está à esquerda da minha reta numérica o menos 75 está à esquerda do menos 35. Ou seja, pessoal, o menos 35 ele é maior que o menos 75. Por quê? Porque ele está à direita na reta numérica. Lembra? O número vai aumentando da esquerda para a direita, beleza? Vai aumentando de valor. Eu sei que dá para confundir o seguinte: bom, professor, mas o número negativo ele está diminuindo aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Eu sei disso. O número negativo ele está diminuindo. Mas o valor
o que ele representa numericamente está diminuindo, beleza? Eu sei que isso é meio chato no começo, então lembra, reta numérica. Vem lá do menos negativo, o número negativo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas o que acontece? Apesar do número negativo, menos 3, menos 2, menos 1, do número estar, entre aspas, diminuindo, o valor numérico dele está aumentando. Então, quanto mais para a direita ele estiver, maior ele será, beleza? Por isso que o menos 75, ele é menor que o menos 35, porque o menos 35, ele está mais próximo do zero. Vamos pensar assim, quanto mais próximo do zero, maior será o número. Lembra, número negativo vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo, menos 3, menos 2, menos 1. Mas o menos 1 está mais próximo do zero, está mais à direita do que o menos 3, por exemplo. Portanto, o menos 1, ele é maior que o menos 3, beleza, pessoal? Isso é muito importante você gravar e você entender essa relação, tá, pessoal? Pensar que quanto mais próximo do zero, maior será o número, beleza? Quanto menor for o número negativo, como assim? Menos 1, menos 2, entre aspas, né? Se você pensar o 1, é menor do que o 3, mas ele está com sinal de negativo, você tem que pensar que ele é maior numericamente, beleza, pessoal? Tranquilo? Então vou repetir para ficar claro. Quanto mais à direita na reta numérica, maior será o número. Lembra disso daqui, ó. O número vai aumentando da esquerda para a direita, beleza? Não esqueça disso. Pensa no seu dinheiro. Não pensa que a gente multiplica isso por 1.000. É melhor. O que é pior? Você dever 1.000 ou dever 2.000? Muito pior você dever 2.000. Você deve menos devendo quanto? Você deve menos devendo 1.000, certo? Portanto, o menos 1.000, numericamente, ele é maior que o menos 2.000, beleza? Sua dívida é menor, melhor para você. Está mais próximo do zero, de você não dever nada. Então, menos dinheiro você vai ter que gastar para abater aquela dívida. Portanto, menos 1.000 tem um valor maior, muito maior numericamente do que menos 2.000. Beleza, pessoal? Tranquilo? Quanto mais para a direita, maior o número. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Lembra, número negativo, ele vai decrescendo da esquerda para a direita. Então, menos 3 é menor que menos 2, que é menor que menos 1. Beleza, pessoal? Se ficou com dúvida, pausa e assiste de novo. Vou deixar também alguns vídeos aqui de outros professores, porque a gente sabe que a didática, cada um tem a sua didática, cada um tem o seu método de ensinar. Talvez com outro professor você entenda com mais clareza, tá? Mas eu estou tentando ser o mais claro possível aqui, de timo a falar que quanto mais próximo do zero, quanto mais à direita ele estiver na reta numérica, maior será o número. Beleza, pessoal? Tranquilo? Utilize sem medo a reta numérica no começo para fazer os exercícios. Tudo bem? Principalmente em exercícios que os professores adoram colocar nas provas, é essa relação de ordem. Você saber qual que é o maior e qual que é o menor. Tudo bem? Beleza? Pensa um pouquinho, respira um pouco e vamos para a próxima parte da aula. Pessoal, agora que você já entendeu o que é um número negativo, como colocar ele na reta numérica, né? Entender quem é maior, quem é menor, já expliquei tudo isso na primeira parte do vídeo, vamos começar a fazer operações matemáticas envolvendo tanto números positivos quanto números negativos, tá? Eu gosto de explicar por partes, tá? Então, nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho de soma, beleza? A soma, a adição de números positivos ou negativos com um número positivo. Pessoal, nesse caso, lembra que lá quando a gente somava, subtraía, a ordem não importava, na soma principalmente, a ordem não importava. Se eu somava 50 mais 20 ou 20 mais 50, daria 70, certo? Agora, pessoal, a posição do número vai importar, beleza? Vocês vão entender isso com exemplos mais práticos, tá? Pessoal, então, ó, a reta numérica vai nos ajudar bastante, beleza? Então, ó, você faz uma reta numérica, esboça uma reta numérica aí no seu caderno, coloca divisões e, ó, escreve aqui, ó, aqui bem no meio é o zero. Então eu sei que aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, tá? Tá ficando um pouquinho chato de escrever, menos 3, menos 4, menos 5. Mas você entendeu, né? E aqui para a direita tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 5. E não esquece que a reta ela vai aumentando, ó, a flechinha aqui, ó, simbolizando que vai para o infinito. Pessoal, vamos supor agora, então, que eu peça para você fazer essa soma aqui. Essa soma você sabe fazer. Vou colocar aqui um exemplício já, tá? Um exercício com exemplo. 1 mais 3, certo? O que é 1 mais 3, pessoal? Você sabe que vai dar 4. Mas como que a gente pode simbolizar isso na reta numérica? Pessoal, é o nosso ponto de partida, né? Então ele está aqui, ó. Se eu quero somar mais 3, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então vamos contar, ó. Andei uma casa para a direita, somei mais 1. Andei outra casa para a direita, somei mais 1. Andei outra casa para a direita, somei mais 1. 1 mais 1 mais 1 que dá 3, certo? 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Então, ó, a soma indica eu andar para a direita da minha reta numérica. Então, ó, eu saí do número 1, andei uma, duas, três casas. Eu caí aonde aqui? No 4 positivo, ó. 1, 2, 3, 4. Caí aqui, ó, na minha reta numérica. Ponto, pessoal. Isso é somar um número com um número positivo. Estou somando um número qualquer com um número positivo, tá bom? Pessoal, só parênteses, tá bom? Que é muito importante você entender isso. Esse mais aqui, ó,
está simbolizando a adição, beleza? Eu estou operando a adição. O 3, repara que o 3 não tem nenhum sinal, beleza? Mas a gente sabe que o 3, ele é um 3, simboliza um número positivo, beleza? Então, o 3 também pode ser representado como mais 3, tá bom? Mas isso é diferente de ele for somado com um número qualquer, é uma soma com um número positivo. A gente podia colocar entre parênteses aqui, né? Porque lembra, dois operadores matemáticos não podem aparecer sem um parênteses. Mas não faz sentido a gente colocar parênteses para um número positivo, porque ele sozinho já simboliza que ele é positivo. Tudo bem? Beleza? Pegou essa ideia? Pegou a ideia? Então, pessoal, olha lá então. O número menos um mais 3. Então, olha lá, eu tenho que sair do menos um e eu preciso andar 3 casas para a direita. Soma significa andar 3 casas para a direita. Então, vamos ver onde vai parar? 1, 2, 3. Onde parou? Parou no 2 positivo. Olha lá, 2 positivo. Então, menos um, o número menos um somado com o número positivo 3, dá 2. Pessoal, lembra que eu falei do dinheiro? Pensa no seu dinheiro aí. Tenho um de dívida, beleza? Está devendo R$ 1, você ganha R$ 3. O que acontece? Você pagou a sua dívida e ainda sobrou R$ 2. Então, olha lá, sobrou. Eu tenho um saldo positivo. Tudo isso indica números positivos. Eu tenho o que mais? Um crédito de R$ 2. Mais uma coisa, mais uma palavra que indica números positivos, beleza? Eu tenho um crédito de R$ 2, beleza? Tranquilo? Pessoal, uma coisa que eu também esqueci de falar no começo do vídeo é o que mais pode simbolizar um número negativo. Pessoal, um número negativo pode simbolizar alguma coisa abaixo da escala zero, abaixo do zero. Né, pessoal? Então, por exemplo, vocês sabem que nós vivemos num país com temperaturas positivas. Nós vivemos num país com um clima tropical, não é isso? Os professores de geografia que me desculpem aqui por arriscar. Um clima tropical. Nós temos temperaturas agradáveis, né? Mas a gente sabe que em países próximos daqui nós temos temperaturas muito baixas. Temperaturas que com certeza você já viu na televisão são temperaturas negativas, não é isso? Então o que significa temperatura negativa? Isso daqui, pessoal. Então a gente tem 0 graus, a gente está acostumado com os graus Celsius, né? Então, se eu tenho uma temperatura de menos 1 grau Celsius, é uma temperatura negativa, ou seja, uma temperatura abaixo de zero, né? Abaixo de zero. Abaixo de zero. Pode simbolizar um número negativo. É representado por um número negativo. Beleza? Um outro exemplo, pessoal. Um outro exemplo que também é fácil de a gente lembrar. O saldo de gols de um campeonato. Saldo de gols. Já parou para pensar como é que calcula um saldo de gols de um campeonato? Para você que gosta de futebol e é corintiano que nem eu. Então você sabe o que é um saldo de gols, né? Saldo de gols, pessoal, sempre será os gols a favor, os gols marcados, certo? Gols marcados, menos os gols sofridos. Certo? Isso é saldo de gols. Então, ó, pensa um pouquinho. O que acontece se o meu saldo está negativo? Já ouviu falar, o saldo de gols do time está negativo. O que aconteceu? Ele tomou mais gols do que ele marcou. Então, o saldo de alguma coisa, quando o saldo é negativo, simboliza que ele ou tomou mais gols do que marcou, ou ele gastou mais do que ele tinha. Então, saldo negativo, né? O que é saldo? É o quanto você realmente tem. Saldo da sua conta, o quanto de dinheiro você tem. Se o seu saldo é negativo, saldo negativo, você simboliza também com um número negativo, ou seja, você está devendo alguma coisa, está faltando alguma coisa, você gastou mais do que você tinha, certo? Você tomou mais gols do que você fez, beleza? Então, pessoal, essas nomenclaturas aqui ajudam muito. Pensa em sobrou, saldo positivo, crédito, você indica com números positivos, tá? Um outro exemplo também que você pode indicar com saldo positivo, pessoal, é o lucro, certo? O que é o lucro? Já pararam para pensar o que é o lucro? Eu vendo alguma coisa e obtive um lucro um lucro de R$ 10. O que aconteceu? Eu gastei, por exemplo, 40 para fazer o meu produto e vendi ele a R$ 50. Eu paguei, lembra da dívida? Eu paguei o que eu gastei e ainda sobrou R$ 10. Ou seja, isso a gente chama de lucro. Lucro, beleza? Lucro sempre vai ser aquilo que sobrar de você gastar, do que você gastou para fazer aquilo e o quanto que você vendeu. Então, quando você vende alguma coisa, você sempre vende com um preço a mais do que você gastou. Para quê? Para que você tenha lucro. Beleza? Lucro é quanto sobrou, quanto você realmente tem. Agora, prejuízo. O que é o prejuízo, pessoal? Prejuízo é, por algum motivo, você gastou um valor e teve que vender esse produto com o preço menor, por algum motivo. Ou então, por exemplo, você investiu em alguma coisa e aquilo perdeu dinheiro. Você investiu R$ 10, por exemplo, em alguma coisa. Só que por algum motivo você perdeu esse dinheiro. Sei lá, você emprestou R$ 10 para alguém e essa pessoa não te pagou. Você está num prejuízo, você perdeu dinheiro, você perdeu alguma coisa, num prejuízo de R$ 10, entendeu? Então, prejuízo é quando eu perco dinheiro, quando eu não tenho o retorno que eu queria. E pior,
você perdeu dinheiro, porque às vezes você pode gastar R$ 40 e vender a R$ 40. Qual vai ser seu saldo? Zero. Beleza, você não lucrou, mas também você não perdeu. Mas se você vende, gasta 40 e vende a 30, você perdeu R$ 10, né? E como eu simbolizo esse prejuízo? Com a ajuda dos números negativos, né? Simbolizando com o sinal negativo. Então, ó, abaixo de zero, saldo negativo, prejuízo, números negativos. Saldo, lucro, crédito, sobra, saldo positivo, né? Lucro, sobra, indica números positivos, beleza? Tranquilo? Só para você reforçar ainda mais a ideia dos números negativos. Pessoal, olha lá, deu para pegar a ideia da adição? Então, olha lá, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero somar o número -2 com +5, beleza? Ó, como eu disse, você pode colocar onde você quiser aqui na sua reta numérica os números, desde que você lembre que a ordem é decrescente, do menor para o maior, certo? E lembra que o número negativo, ele vai diminuindo entre aspas, né? Mas quanto mais à direita, o que acontece? Ele vai aumentando de valor. Então, olha lá, eu tenho -2 aqui, certo? Que número que é o próximo que é maior que ele? Vamos ver se você pegou. É isso aí, é o -1. Depois vem o 0. Depois vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, assim vai. Somar é andar à direita 5 casas, não é isso? Então vamos ver. Vamos andar 5 casas à direita para ver onde a gente chega? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, chegou no 3 positivo. Beleza? Então, a -2 mais 5 dá 3 positivo. Pensa de novo no seu dinheiro. Tenho 2 de dívida. Vou lá e ganho R$ 5, eu pago minha dívida, que era -2, ainda sobra 13. Eu tenho um saldo positivo de 13, eu tenho um crédito de 3. Beleza? Eu gastei R$ 2 para fazer um produto e vendi a 5. Qual foi o meu lucro? R$ 3. Beleza, pessoal? Deu para entender como eu somo um número positivo com um número positivo ou negativo com um número positivo? Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Bem de boa, né? Se a gente ir para a soma com um número negativo, que é uma ideia um pouco diferente, vamos pensar na subtração com números, subtração de números positivos ou negativos com um número positivo? Vamos fazer uma subtração? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela e a gente vai entender utilizando os mesmos recursos da reta numérica. O pessoal agora, subtração de números positivos ou negativos com um número positivo. Da mesma forma, eu vou colocar aqui os números positivos de um lado, né? E os números negativos de um lado. Pessoal, só para lembrar uma coisa também, tá? Que a gente vai gravando a aula e vai lembrando. Pessoal, o zero, ele é um número neutro, tá bom? Número neutro. Como assim um número neutro? Ele não tem, ele não é um número positivo nem um número negativo, beleza? Ele é neutro. Ele não tem sinal, beleza? É muito importante você entender que o zero é o elemento neutro da matemática. Ele não possui não possui sinal, beleza? Só para constar, o zero é o elemento neutro. Pessoal, vamos pensar na mesma lógica que a gente já sabe, que da esquerda para a direita os números vão aumentando, certo? Se eu quero somar, eu ando para a direita. Se eu quero subtrair, lembra que da esquerda para a direita eles vão aumentando, beleza? Lembra disso. Mas se eu quero subtrair, tá, um número positivo ou negativo com um número positivo, eu tenho que andar para a esquerda. Como assim? Você sabe isso, você já sabe isso. Vamos subtrair o número 5 do número 4. Você já sabe que 5 menos 4, eu tendo 5 subtraindo 4, vai restar 1, certo? Resta 1, lembra? Resto da matemática, resta 1. Utilizando a lógica que eu acabei de falar, eu tenho que sair do número 4, andar 4 casas para a esquerda. Vamos ver se bate? 1, 2, 3, 4. Olha lá. Chegou no número 1, positivo. Beleza? Isso vai ajudar bastante a gente quando a gente quer subtrair, por exemplo. Lembra que eu falei que no número positivo, com os números negativos, perdão, a ordem importa. Então, se eu quiser subtrair agora o número 3 do número 4, eu quero subtrair o número positivo 3 do número 4 positivo. Eu tenho que sair do 3, vou fazer aqui, ó, de uma outra cor. Eu tenho que sair do 3 e andar 4 casas para a esquerda, tá? Número negativo. Então, lembra quando é uma subtração? Lembra que ando para a esquerda. Beleza? E quando é uma soma, eu ando para a direita. Só para deixar anotado aqui, você deixar anotado no seu caderno, tá? Direita, beleza? Quero somar, ando para a direita. Subtrair, ando para a esquerda. Então, olha lá, quero sair do 3 e tirar 4 unidades. Tem que andar 4 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Olha lá. Onde eu cheguei andando quase 4 casas para a esquerda? Cheguei no -1. Então, a ordem aqui importa. Pensa no dinheiro de novo. Tenho R$ 3, beleza? E vou lá e gasto 4. Eu gastei mais do que eu tinha, certo? E aí eu gastei tudo que eu tinha e ainda estou devendo 1. Gastei mais do que eu tinha. Agora eu estou com um saldo negativo de R$ 1, beleza? Mesma coisa.
Vamos pensar agora no seguinte, vamos dar mais um exemplo. 1 menos 3. Quanto será que vai dar 1 menos 3? Vamos fazer de verdinho aqui, eu odeio essa cor, mas vamos fazer de verde. Olha lá, tenho que sair do 1 e andar 3 casas para a esquerda. Subtração, ando para a esquerda. 1, 2, 3. Olha lá. 1, 2, 3, perdão. Saí do 1, tem que andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3 casas. Cheguei aonde? Cheguei no menos 2. Pensa, tem R$1. Vou lá e gasto 3. Gasto 3, símbolo de negativo gasto, né? Gastei 3, peguei 3 emprestado. O que que acontece? Eu fico devendo R$2, certo? Gastei o que eu tinha e ainda devo 2. Beleza? A mesma lógica, pessoal, serve para um número negativo. Então, vamos pensar, ó. Tenho 2 de dívida. Vou lá e ainda gasto 3. Eu vou ficar devendo quanto, pessoal? Você já sabe pela lógica, eu vou dever 5, né? Mas vamos ver andando para a esquerda se chega no 5? Então, ó, vou fazer dessa cor aqui, ó. 1, 2, 3. Andei para a esquerda 3 casas, cheguei no menos 5. Pessoal, ou você usa a reta numérica, ou você pensa no seu dinheiro. Olha lá, tenho 2 de dívida, vou ainda lá e ainda gasto 3. Fico devendo 5. Deu para entender a subtração com um número negativo? Subtração eu ando para a esquerda da minha reta numérica. Saio do menos 2, ando 3 casas para a esquerda, cheguei no menos 5. Ou pensa no seu dinheiro, tenho 2 de dívida e vou lá e gasto ainda R$3. O que que acontece? Eu fico devendo menos 5. Lembra? Eu estou subtraindo um número positivo. Estou subtraindo o 3 positivo. Beleza? Subtraindo o 3 positivo de novo. Subtraindo o 4 positivo. Subtraindo o 4 positivo. Ando para a esquerda. Pegou a ideia de soma e subtração de um número positivo ou negativo com um número positivo? Essa ideia aqui de com, como assim? Eu estou somando com um número positivo. Você utiliza a reta numérica que você não vai se perder. Soma, adição, ando para a direita. Subtração, ando para a esquerda. Beleza? Pessoal, agora, vamos pensar agora, nós vamos falar sobre a soma ou subtração, tá? De um número positivo ou negativo com um número negativo, tá bom? Com um número negativo. E agora eu quero que você preste muita atenção, beleza? Pessoal, vamos lá então. Como que eu somo ou subtraio qualquer número, um número positivo ou um número negativo, com um número negativo? Pessoal, qual que é a diferença dessa operação? A operação é a seguinte, ó. A soma ou subtração com um número negativo é, por exemplo, aqui, ó, uma soma. 3 mais menos 1. Como que eu simbolizaria isso na reta numérica? Fica difícil, né, pessoal? Porque o que que eu falei para vocês? Eu falei que se fosse uma soma com um número positivo, eu andava para a direita. Se fosse uma subtração com um número positivo, eu andaria para a esquerda. Mas como que eu represento isso na reta numérica, né? Vamos supor que o 3 esteja aqui. Como que eu vou somar um número negativo menos 1? Fica meio complicado, né, pessoal, de pensar com a reta numérica. Então, por isso, pessoal, que uma soma ou subtração com um número negativo, eu vou precisar que vocês aceitem uma regra, beleza? E isso você vai utilizar para sempre daqui para frente, beleza? Então, ó, uma soma com um número negativo. Fica difícil de pensar na reta numérica, não fica? Fica muito difícil de pensar na reta numérica. Não tem como simbolizar isso na reta numérica. Então, vamos esquecer a reta numérica por enquanto. Então, o que que você vai pensar, pessoal? Uma forma mais fácil de você pensar. Pessoal, eu estou somando uma dívida, não estou? Eu estou somando uma dívida. Então, pessoal, eu tenho R$3. Eu vou somar uma dívida de R$1. O que que na realidade eu estou fazendo? Se eu tenho R$3 e estou somando uma dívida de R$1. Se eu tenho uma dívida, o que que vai acontecer? Eu vou tirar do montante que eu tenho, não é? Se eu tenho 3, faço uma dívida de R$1. Na realidade, essa soma aqui está virando o quê? Está virando uma subtração, pessoal. Então, ó, tenho dinheiro. Eu vou somar uma dívida. Vou somar uma dívida. Eu vou adquirir uma dívida. Na realidade, eu estou tirando dinheiro do meu montante, não é? Então, pessoal, sempre que houver uma soma com um número negativo, essa soma, na realidade, vai virar uma subtração. Então, isso daqui, na realidade, é a mesma coisa que eu fizer 3 menos 1. E fazer essa conta, você nem precisa da reta numérica. Vai dar 2, certo? Um outro exemplo. Eu tenho R$10 na minha conta. Vou lá e adquiro, somo uma dívida de menos R$10. Opa, estou somando uma dívida. Peraí, eu estou colocando uma dívida aqui dentro do meu orçamento. Uma dívida, menos 10 é uma dívida. Então, na realidade, eu estou tirando dinheiro desse meu montante. Então, isso vai virar o quê? Uma subtração. 10 menos 10. Bom, tinha R$10, fiz uma dívida de 10, não vai sobrar nada. Certo, pessoal? Deu para entender a ideia? Aqui eu vou utilizar muito o exemplo do dinheiro. Caso você ainda tenha dificuldade, daqui para frente você pode usar a reta numérica. Então, olha lá. Vamos supor que eu tenha menos R$10. Estou adquirindo uma dívida de menos R$20.
Bom, eu já estou devendo 10, eu ainda adquiro uma dívida de R$ 20, eu vou dever mais ainda, não é? Eu vou dever mais ainda. Então, o que que acontece? Vira uma subtração. Menos 10, menos 20. Aqui você já sabe fazer, né? Não sabe ainda lidar muito bem com números negativos? Usa a reta numérica, né? Aqui nem vai dar porque é um número muito grande, né? Mas daria quanto? Menos 30, não é isso, pessoal? Não foi isso que a gente aprendeu? Menos 30? Vou fazer com um número menor aqui que fica mais fácil. Menos 2, tenho menos R$ 2 na minha conta. Vou lá e adquiro uma dívida de menos 3. Se eu estou adquirindo uma dívida, né, eu estou aumentando mais ainda a minha dívida, não é? Então vai virar uma subtração, menos 2 menos 3. Agora sim você pode utilizar a reta numérica se você tiver dificuldade. Olha lá, estou devendo menos 2. O que que acontece? Eu quero andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Menos 2, menos 1, 0. O que que acontece, pessoal? Fica aqui, ó, menos 2, peraí, perdão, eu fazendo besteira. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Perdão, confundi, ó. Estou andando para a esquerda, o número negativo está aumentando. Fico com menos 5, parou no menos 5. Certo, pessoal? Então, ó, pensa nesse símbolozinho de mais aqui, quando eu estou somando com um número negativo, sempre vai ficar nessa configuração. Soma, abre parênteses, menos 1. Soma, abre parênteses, menos 10. Sempre vai ter o parênteses, tá? Então, pensa nesse sinal de mais aqui como estou adquirindo. Pensa, estou adquirindo uma dívida de R$ 1. Tenho 3, estou adquirindo uma dívida de R$ 1, eu vou ficar só com 2. Tenho R$ 10, adquiri uma dívida de R$ 10, eu fico com 0. Estou devendo 10, já estou devendo 10, adquiro mais uma dívida de 20, devo menos 30. Estou com uma dívida de menos 2, estou adquirindo mais uma dívida de R$ 3, fico com menos 5. Deu para entender, pessoal? Então, uma soma com um número negativo, vira uma subtração. Uma soma com um número negativo vira uma subtração. Beleza? Vamos pensar agora na subtração? Vamos pensar agora na subtração com um número negativo. Pessoal, pensando na subtração agora, pensa nesse caso. Eu tenho uma dívida de menos 3, beleza? E agora eu estou retirando uma dívida de R$ 2 dessa dívida de 3. Se eu estou retirando essa dívida, eu estou abatendo essa dívida, correto? Se eu estou abatendo essa dívida, é como se eu tivesse um saldo positivo entrando na minha conta, como se eu tivesse um crédito na minha conta, certo? Então, nesse caso, pessoal, se eu retirar essa dívida aqui, na verdade eu estou somando, não é? Então, olha lá, tinha menos 3, retirei essa dívida. Quanto que vai sobrar de dívida ainda, né? Retirei R$ 2 dessa dívida que eu tinha de menos 3. Sobra 1 ainda só. Tá vendo, pessoal? Pensa no seguinte agora. Eu tenho menos 4, vamos ainda nessa linha, menos 4, e vou lá e retiro R$ 3 dessa dívida. Estou retirando uma dívida de R$ 3. Quanto que eu vou ficar? Vai virar uma soma de novo, não é? Isso na realidade é uma soma. É como se fosse um crédito entrando na minha conta. Então fica menos 4 mais 3. Eu fico devendo só 1 também. Certo? Agora olha lá. Vamos supor que eu estou devendo menos 4 e vou retirar agora, entre aspas, uma dívida de 5. Opa, professor, mas eu não devo 5, eu devo só 4. Então, como você pode pensar aqui? É como se fosse, de novo, um crédito. Eu paguei minha dívida, retirei aquela dívida de menos 4 e ainda retirei, entre aspas, uma dívida que eu nem tinha, de R$ 1. Então, é como se fosse um crédito. Vira uma soma. Menos 4 mais 5 é igual a mais 1. Tá vendo, pessoal? Então, pega a ideia de retirar a dívida. Ah, professor, beleza, começou com um número negativo. E nesse caso aqui, eu tenho 3 e tiro menos 2. Nesse caso, você vai pensar o seguinte, pô, eu nem tenho essa dívida de menos 2, cara. Eu tô retirando uma dívida que eu nem tenho. O saldo tá positivo aqui. Então, na realidade, eu tô somando. Tô retirando a dívida que eu nem tenho. Eu não tô retirando nada. Eu estou ganhando R$ 2. 3 mais 2. Igual assim. Tenho R$ 10. Vou lá e retiro uma dívida de 20. Eu nem tenho essa dívida, professor. Aqui, o meu saldo está positivo. Você nem tem essa dívida, show de bolas. Então, se você está retirando essa dívida, na verdade, você está ganhando. 10 mais 20 é igual a 30. Pessoal, todo esse malabarismo aqui de retirar, né, de você pensar em dívida, retirar uma dívida, é para tentar te explicar que uma subtração com um número negativo vira uma soma, tá? Estou tentando, da melhor forma que eu consigo, te mostrar isso, por uma forma que coloque na sua cabeça, sem simplesmente falar, ó, uma subtração com número negativo vira uma soma. Eu não gosto de passar as coisas sem ter um sentido. Então, essa foi a melhor forma que eu encontrei de tentar explicar isso para vocês, tá? Então, repetindo, uma soma com um número negativo vira uma subtração. Uma subtração com um número negativo vira uma soma, tá bom? Isso daqui é muito importante você entender isso, porque agora a gente vai falar de multiplicação e divisão,
E isso daqui vai ser muito importante, tá? Multiplicação e divisão é muito fácil, tá bom? É só, a gente vai aprender uma coisa chamada regra dos sinais, mas você não pode confundir, tá? Você só usa a regra dos sinais numa multiplicação e divisão, tá? Tranquilo? Quando for uma soma e subtração com um número negativo, pensa nisso daqui. Soma, estou adquirindo uma dívida. Então, na verdade, eu estou diminuindo o meu saldo, certo? Vira uma subtração. Uma subtração com número negativo, eu estou retirando aquela dívida. Bom, se eu devia, eu estou retirando um pouco daquela dívida. Vou abater um pouco da dívida. Estou retirando uma dívida de um lugar que eu nem tenho. Eu estou ganhando. Na verdade, eu estou ganhando. Beleza? Agora vamos finalizar a aula com a multiplicação e divisão. Beleza? Pessoal, caminhando para o final da nossa aula, agora vamos falar de multiplicação e divisão com números negativos. Beleza? Pessoal, multiplicação e divisão com os números negativos, tá? A gente tem que aplicar a regra dos sinais, tá? A gente aprendeu a soma e subtração. Agora nós vamos falar da multiplicação e divisão que completa as 4 operações básicas, tá bom? Então, pessoal, a regra dos sinais diz o seguinte, tá bom? Sinais iguais, né? Você está multiplicando ou dividindo números com sinais iguais, o resultado sempre será positivo, beleza? E você está multiplicando ou dividindo números com sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Beleza? É o que a regra dos sinais se diz aqui, ó. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Pessoal, vamos lá. 4 dividido por 2. 4 positivo dividido por 2 positivo. Dá 2 positivo. Beleza? 4 vezes 3. 4 positivo com 3 positivo. 12 positivo. Mas o que acontece se, por exemplo, eu fizer aqui, ó, menos 4 vezes 3? É um número negativo multiplicado com um número positivo. Vai dar menos 12. Lembra, número positivo não tem o sinal dele mais aqui, mas você sabe que tem um mais. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Beleza, pessoal? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, ó. 3 vezes menos 4. Pessoal, por que que aqui eu coloco um parênteses? Grava isso. Nunca pode aparecer duas operações matemáticas direto assim. Sempre elas precisam ser separadas por um parênteses, tá? Nesse caso aqui, eu não coloquei, porque a esquerda do meu número menos 4 não tem nenhuma operação matemática, certo? Então eu não preciso colocar o parênteses nesse caso. Mas caso venha uma multiplicação, uma divisão, uma soma ou subtração seguido de um número negativo seguido, né? Perdão, um número negativo seguido de uma operação matemática, eu preciso colocar o sinal dos parênteses. Perdão, eu tenho um cachorro aqui, pessoal. Fui mexer nele agora e minha rinite atacou. Desculpa, o canal aqui do professor Lucas, ele é raiz, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, 13 vezes menos 4, menos 12, beleza? Menos 3 vezes menos 3. Quanto que dá isso? 3 vezes 3 dá 9, mas ó, menos com menos dá mais 9. Beleza, pessoal? Essa é a regra dos sinais. Tá bom? Tranquilo? Perdão mais uma vez, gente. Eu não vou ficar editando isso. Me perdoem. Tranquilo, pessoal. Então é muito fácil. Regra dos sinais, sinais opostos, negativo, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, né? Eu falo oposto porque eu estou acostumado com a física. Sinais diferentes, negativo, sinais positivo, sinais iguais, positivo. Beleza? Mais exemplos? Menos 4 dividido por menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, né, pessoal? Menos 4 dividido por 2. Por menos 2, perdão. Tudo bem? Isso é uma fração, que é uma divisão. Isso daqui vai dar mais 2, pessoal. Tranquilo? É bem fácil, pessoal. E com isso, ó, vamos lembrar lá, ó, aqui, ó, eu estou fazendo menos 3 mais menos 4. A gente acabou de ver que isso daqui, pessoal, vira uma subtração. Mas dá para eu te explicar um porquê usando a regra de sinais. Pessoal, pensa comigo. Um número multiplicado por 1 não é ele mesmo? Um número multiplicado por 1 não é ele mesmo? 1 vezes 1 não é 1? 2 vezes 1 não é 2? 3 vezes 1 não é 3? Então, pessoal, ó, eu posso explicar a questão de virar uma subtração se eu colocar um 1 aqui na frente do menos 4. Olha lá, não virou uma multiplicação? Olha lá, lembra que a gente sempre faz a multiplicação primeiro, lembra lá das expressões numéricas, lá do seu quinto, sexto ano, que a gente vai ver aqui no final da aula também, para dar uma relembrada? Mais com menos, vira menos. 1 vezes 4, 4. Então isso aqui é a mesma coisa aqui, menos 3, mais com menos, menos, 1 vezes 4, menos 4. Olha eu explicando a regra de sinais aqui, a soma e subtração, usando a regra de sinais. Isso aqui dá menos 7. A mesma coisa se for menos 4, menos 5. Se eu colocar o 1 aqui na frente, multiplicando, matou a charada. Menos com menos dá mais, não dá? Então vai dar menos 4 mais 5, que é igual a menos 1. Beleza, pessoal? Eu não explico isso antes, porque eu gosto de fazer certinho na ordem cronológica, tá? Mas com a regra de sinais, você explica por que a soma de um número negativo, a soma com um número negativo vira uma subtração, e a subtração com um número negativo vira uma soma. Tudo bem, pessoal? E, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos lembrar aqui as expressões numéricas, né? O que é uma expressão numérica?
é um conjunto de operações matemáticas que expressam um número, tá? Eu posso embolar em qualquer expressão, todas as minhas operações matemáticas em uma expressão. Só que para isso a gente precisa lembrar da prioridade, da ordem de prioridade, o que que a gente resolve primeiro e o que que a gente resolve por último, tá? Numa expressão numérica, o que que a gente resolve em primeiro lugar, pessoal? Pessoal, os sinais de agrupamento. O que que é um sinal de agrupamento, pessoal? Alguma coisa que agrupa um conjunto de números, né? A gente tem uns conhecidos, né, pessoal? A gente tem os parênteses, não é isso? A gente tem os colchetes e a gente tem as chaves, beleza? Tudo isso é sinal de agrupamento. E entre eles também tem uma ordem de prioridade. Quem eu resolvo primeiro sempre? O que está dentro do parênteses. Quem eu resolvo depois? O que está dentro dos colchetes. E por último, o que está dentro das chaves, tá? Pessoal, não importa a operação que esteja dentro dos parênteses, colchetes ou chaves. Você vai resolver sempre eles primeiro, tá bom? Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque depois dos sinais de agrupamento, a gente resolve sempre a multiplicação e divisão. Pessoal, nós resolvemos sempre a multiplicação e divisão antes, enquanto não estamos falando da potenciação, tá? E da radiciação. Vou colocar um parênteses, um asterisco aqui. Quando nós temos uma expressão numérica com potência e raiz, que a gente ainda não aprendeu, a gente resolve primeiro potência e raiz, beleza? Mas como até agora nós não estamos falando de potência nem raiz, nós só estamos falando de multiplicação, divisão, soma e subtração, é primeiro a multiplicação e divisão. Estou claro? Mas olha lá, lembra que eu falei? Primeiro o sinal de agrupamento. Então, mesmo que no sinal de agrupamento esteja uma soma ou subtração, você vai resolver primeiro o sinal de agrupamento. Depois, você faz a multiplicação e divisão. Caso dentro do sinal de agrupamento tenha uma soma, subtração e uma multiplicação e divisão, aí você segue a ordem. Primeiro, multiplicação e divisão. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui, vai ficar mais fácil, tá? Para você entender. E terceiro, por último, você faz a soma e subtração. Combinado? Vamos para um exemplo para ficar mais prático? Vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo e já volto. Olha lá, pessoal. Olha esse exemplo aqui. Essa expressão numérica. Só assusta, tá, pessoal? Mas é muito fácil. Pessoal, o que que eu falei para a gente resolver em primeiro lugar? Sempre o que está dentro do parênteses. O que que eu faço, então, com o restante? Copia. Então, olha lá. Vamos resolver primeiro o que está dentro desse parênteses. O resto eu copio. Menos 3 vezes 4 mais. Abro chave, abro colchete. Vamos resolver o que está dentro aqui. Menos 1 mais 2. Você já sabe, tem 1 de dívida, ganho 2, sobra 1, certo? 1 mais 2 vezes 3, fecha o colchete, dividido por 3, fecha o chave. Beleza, professor, resolvi os parênteses. O que que eu vou fazer agora? Os colchetes, certo? Essa é a ordem. O resto, copio. Menos 3 vezes 4, mais. Abro chave. Vamos resolver o que está dentro do colchetes? Opa, agora tem uma soma e uma multiplicação. O que que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Muito bom. Então, ó, já vou fazer direto. 2 vezes 3 vai dar 6, certo? 6 mais 1 vai dar 7, não é isso? Ó? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Ó, temos um invasor aqui, o Lewis. 7 dividido por 3. Então, vamos mudar aqui, pessoal, só para dar um número exato, tá? Vamos trocar esse 3 aqui por 7, para ficar mais bonitinho, tá bom? Só para não dar um número com vírgula, que a gente ainda não falou de número com vírgula, e número decimal, só para dar um número inteiro, beleza? Então aqui vai ser dividido por 7. Então, em vez de ser 7 dividido por 3 aqui, eu estou substituindo por um 7 dividido por 7. Então, olha lá, resolvi o meu colchete, deu 1 mais 6, deu 7. Qual que falta por último? A chave, né? Então, olha lá, 7 dividido por 7 dá 1. Não esquece do sinal de igualdade, né? Que a gente está falando que essa expressão é igual a algum número. E agora, pessoal, tem uma multiplicação e uma soma. Quem eu resolvo primeiro? Muito bem, a multiplicação. Menos 3 vezes mais 4 dá menos 12. Regra do sinal, menos com mais dá menos. 3 vezes 4, 12. Mais 1, tenho 12 de dívida. Vou lá e ganho 1, só bati R$1 da minha dívida, né? Então, eu fico com 11 negativo. Essa é a ideia da expressão numérica, pessoal. Primeiro, os sinais de agrupamento, não importa o que tenha dentro dele, depois multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Caso dentro do sinal de agrupamento tenha mais que uma operação, sempre primeiro a multiplicação e divisão, e depois a soma e subtração. Não esquece desse porém. Quando você aprender potenciação e radiciação, você vai resolver primeiro a potência e a raiz. Combinado, pessoal? Vamos para um exercício de aplicação e finalizamos essa aula? Pessoal, vamos lá então fazer essa questãozinha aqui. Prova Paraná 2022. Ela diz o seguinte: para elaborar um trabalho escolar, Giovanni pesquisou as altitudes em relação ao nível do mar de alguns monumentos naturais ao redor do mundo. Durante essa pesquisa, ele observou que o Mar Morto, localizado na fronteira entre Israel e Cisjordânia, está a menos 430 metros de altitude em relação ao nível do mar, e que o Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, está 396 metros acima do nível do mar.
A diferença em metros entre as altitudes do Morro Pão de Açúcar e do Mar Morto é... Então, olha lá. Pessoal, número negativo aqui na parada. Então, o que significa esse menos 430 metros em relação ao nível do mar? Pessoal, o nível do mar, tá? É o ponto zero, tá? É o ponto zero quando a gente fala de altitude, tá? Então, o Mar Morto, ele está em uma profundidade, digamos assim, né? Não é uma profundidade, né? Porque profundidade seria se a gente pegasse a profundidade ali do mar. Mas ele está a uma altura, ele está numa altitude abaixo do nível do mar. Parece loucura, né? Mas existem aí coisas aí na geografia, coisas não, né? Existem formações aí na geografia, os vales, por exemplo, que estão abaixo do nível do mar. Mais uma vez, desculpe, professor de geografia, por estar falando se eu estiver falando alguma besteira. Mas o que ele está falando é que a altitude está abaixo do nível do mar, uma altitude de 430 metros. Só que como está abaixo do nível do mar, ele já colocou menos 430 metros. Mas o exercício poderia falar, olha, está 430 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, você sabe que está abaixo de zero, tá bom? E ele falou que o Cristo Redentor está a uma altura de 396 metros, ele poderia ter falado, tá? Ele está falando aqui 396 metros acima do nível do mar, ele já está te dando essa dica. Mas se ele falasse 396 metros de altura, você já sabe que é acima do nível do mar. 430 metros de profundidade, por exemplo, você já sabe que é abaixo do nível do mar, beleza? Então aqui mais 396 menos 430, beleza? Ele quer saber a diferença entre a altitude do Morro de Pão de Açúcar e o Mar Morto. Pessoal, lembra que eu falei que a ordem importa? Lembra disso? Então ele quer saber a diferença entre o Morro do Pão de Açúcar, que é 396, a diferença a gente sabe que é menos a do Mar Morto. Qual que é a altitude do Mar Morto? Menos 430. Cuidado com isso, pessoal. Aqui, ó, uma diferença de um número negativo. O que vai virar mesmo? Uma soma. 396 mais 430, se você não lembra, mais 430 faz na mão aqui, beleza? 6, 9 mais 3 dá 12. Não cabe na casa das dezenas, eu mando uma centena para lá e deixo duas dezenas aqui. 3 mais 4, 7 mais 1, 8. 826, a alternativa D de dado, beleza? Bem tranquilinho. É isso. Então, pessoal, espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha ficado claro, né, esses conceitos na cabeça de vocês. Pessoal, é muito importante essa aula, muito importante mesmo você entender como lidar com os números negativos, beleza? Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, deixa seu like aqui no canal, compartilha com aquele seu amigo que também está estudando números negativos, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Aqui a gente tem muitas aulas, não só de matemática, mas também de física, tá bom? E as aulas vão ficar sempre aqui. Quando você precisar, você volta aqui e assiste de novo uma outra matéria que você está precisando dentro da área das exatas, procura aqui no canal que logo mais vai sair mais vídeos, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.